Olá, meu nome é Marina, eu sou tradutora e revisora de artigos científicos em inglês e você está no canal da UNA Assessoria Linguística. Aqui a gente fala sobre escrita científica em inglês e outras curiosidades e dicas de inglês para quem é pesquisador brasileiro e precisa publicar artigos em revistas de alto impacto. A gente sabe que é difícil, mas é muito possível que você, brasileiro, escreva bem inglês e consiga a publicação. E para ajudar vocês, toda semana aqui no YouTube, às terças-feiras, a gente posta um vídeo sobre escrita científica em inglês, ou com alguma curiosidade de gramática, de vocabulário, ou com alguma dica de ferramenta de pesquisa para vocês escreverem melhor. Para você ser notificado sobre os nossos vídeos toda semana, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Deixe também o seu like aqui para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas e ajude outros pesquisadores a escreverem melhor. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que parece um pouco estranho, assim, um pouco desnecessário, mas ele não é, que é a concordância entre sujeito e verbo. Ai, mas parece uma coisa meio óbvia, né? Tipo, quem não sabe fazer concordar, né, o sujeito com o verbo? É e não é, porque muita gente erra. E esse erro, às vezes, vem de uma tradução do português para o inglês. Porque em inglês a gente tem algumas palavras que são incontáveis. Inclusive, já falei sobre isso nesse vídeo que está aqui no card e vão vir outros vídeos falando sobre palavras incontáveis. E o que quer dizer uma palavra ser incontável em inglês? Quer dizer que ela não tem plural. E às vezes essa palavra incontável, que não tem plural em português. E aí a gente pega a palavra que está no plural em português, conjuga o verbo no singular lá em inglês e às vezes fica trocado isso. Então o que eu vou falar para vocês hoje nesse vídeo é sobre como concordar sujeito e verbo e deixar tudo certinho, gramaticalmente correto em inglês. Vamos começar retomando um ponto muito importante para a gente seguir aqui no vídeo. Sujeito e verbo precisam concordar. O que é concordar? Se você tem um sujeito no plural, o seu verbo tem que estar no plural. Se você tem um sujeito no singular, o verbo tem que estar no singular. E isso vale tanto para português quanto para inglês, certo? Certo, vamos partir daqui. Vamos ver alguns exemplos disso, para ficar bem claro, porque sem isso bem claro, não vai dar para seguir com o vídeo, ok? Veja essa frase. The interaction of dream scenarios with everyday reality was investigated. Qual que é o nosso sujeito na frase? The interaction. Interaction aqui está no singular, né? Uma interação, a interação. E o verbo ali é o verbo was, que é o verbo to be no passado, né? Que também está no singular. Então a gente tem concordância aí, sujeito singular, verbo singular. No segundo exemplo, a gente tem o sujeito no plural. Então, interaction, que estava no singular, virou the interactions of dream scenarios with everyday reality were investigated. Então, o nosso sujeito foi para o plural, o verbo também, que era o was, foi para o plural were. Vamos agora a mais um exemplo. The firm needs to make more effort in order to be aware of competitors. E aqui, this firm está no singular e o verbo need também está no singular, com um S no finalzinho da terceira pessoa do singular. Então, the firm needs. Se a gente coloca firm no plural, o verbo também vai para o plural. Firms need. E a gente tira aquele S da terceira pessoa do singular e fica a conjugação aqui para a terceira pessoa do plural. Firms need. Com isso bem claro, a gente pode seguir para um tipo de sujeito que sempre fica no singular, que são as palavras incontáveis. As palavras incontáveis são palavras que não podemos contar. O que isso quer dizer? O exemplo mais claro que a gente tem em inglês, mais recorrente, é falar, por exemplo, de milk, bread, water, money. Tudo isso a gente não fala uma água, um dinheiro, um pão, um leite. Eu sei que em português a gente fala, mas em inglês não. A gente fala some money, some bread, some milk, some water. Tudo isso é incontável, é uma quantia indeterminada que você fala. Se você quer colocar isso como contável, você tem que colocar a unidade. Por exemplo, uma garrafa de água, a bottle of water. E aqui
você pode contar quantas garrafas tem, mas você não pode contar quantas águas tem, que a água não é contável. E aí, água vai estar sempre water is, water goes, water flows, sempre no singular, e aí o verbo fica no singular também. Vamos ver os exemplos para ficar mais claro e mais prático. Vejam esse caso aqui. Em português, a gente tem a frase: as informações foram fornecidas pelo fabricante. Informações está no plural, foram, o verbo está no plural também. Ok. Já em inglês, information é uma palavra incontável, então ela não tem plural. Quando a gente vai traduzir as informações para o inglês, vai ficar information no singular. Se é information no singular, o verbo que vem depois, was, também é no singular. E é aí que vem a diferença, o peguinha que muita gente erra. Na hora de traduzir essa palavra, que em português é contável e em inglês não, carregar o verbo que estava no plural para o plural em inglês. Isso não pode acontecer. Qual que é a regra aqui? Você tem que olhar o sujeito e o verbo no inglês e fazer a concordância entre eles no inglês e não trazer do português. E aqui eu trouxe para vocês algumas palavras que ajudam a gente a contar, não a contar, mas a dar uma quantidade a essas palavras incontáveis. Essas palavras most, some e all também podem ser usadas com palavras contáveis, como a gente vai ver nos exemplos. A diferença é que com palavras contáveis a gente vai ver os verbos indo para o plural. Com palavras incontáveis, os verbos vão ficar no singular. Vamos aos exemplos. Começando com most. Most, quando usado com uma palavra com um sujeito contável, vai levar o verbo para o plural. Vejam lá em português, a gente tem: a maioria dos pesquisadores confirmou essa tendência. A maioria, a gente pode falar most. E aqui pesquisadores está como scholars. Então, most scholars. Qual a conjugação do verbo com base nesse sujeito most scholars? É plural, have, e não has. E por que é plural? Porque scholars, que está junto com most, é contável, né? Você pode contar 1, 2, 3, 4, 10 pesquisadores. Nesse caso, então, o verbo vai para o plural. Agora, a gente tem most com uma palavra incontável, voltando no caso do information, que a gente viu antes. Enquanto em português a gente fala a maioria das informações indicou, né? A maioria indicou, a maioria é singular, verbo indicou singular. Em inglês a gente tem a mesma coisa. Most of the information has. Mas vocês viram que antes o most estava acompanhando uma palavra contável, então o verbo foi para o plural. Agora o most está acompanhando uma palavra incontável, o verbo ficou no singular. Então não é o most que define a conjugação do verbo, mas sim a palavra que acompanha ele. E o mesmo vale para as outras palavras que a gente vai ver, o all e o some. Vamos agora para o some, com uma palavra contável. Temos em português: alguns pesquisadores confirmaram essa tendência. Então, alguns pesquisadores é contável, plural, confirmaram, plural. Em inglês, nós temos some scholars have confirmed this trend. Então, alguns pesquisadores confirmaram essa tendência. E aqui, o scholars é uma palavra contável, como a gente já viu, né? E tá no plural, então o verbo have também tá no plural. Agora vamos ver o some com uma palavra incontável. Aqui a gente tem a seguinte frase: algumas das informações coletadas indicam uma mudança no comportamento dos estudantes. Então, algumas das informações indicam, plural, plural. Depois embaixo, some of the information collected indicates a change in students' behavior. Some of the information. Information, lembrem-se, é incontável. Então, o nosso verbo vai para o singular, indicates, na terceira pessoa do singular. Então, de novo, a mesma palavra, some, usada com palavras contáveis ou incontáveis, não é o some que define a conjugação do verbo, mas sim a palavra que acompanha. E por último, o caso do all. Em português, a gente diz: todos os pesquisadores confirmaram essa tendência. Em inglês, a gente fala: all scholars have confirmed this trend. Então, os scholars, mais uma vez, no plural, contável plural, o nosso verbo vai para o plural.
Já com uma palavra incontável, o all, junto com a palavra incontável, leva ao nosso verbo no singular. Então, all the information collected indicates a change in students' behavior. Information, incontável, singular, verbo singular. Bom, gente, eu acho que esse vídeo aqui ficou um pouquinho mais técnico, né? Um pouquinho mais gramatical, assim. Mas eu quero saber se vocês gostam do vídeo assim, um pouquinho mais técnico, para ajudar vocês a escreverem as coisas bem certinhas e não ficarem errando. Eu sei que às vezes a gramática assusta, né? Tanto em português quanto em inglês, as pessoas ficam meio tipo, ai, não quero. Mas é muito importante estudar. Se você não souber de onde vem a organização, as regras que regem a organização das palavras, você vai ficar muito dependente, você não vai escrever de forma fluente. Então precisa estudar um pouquinho sim. E eu espero que esse vídeo tenha esclarecido esses pontos da concordância entre sujeito e verbo e que vocês consigam olhar para o texto da próxima vez e escrever corretamente. Se vocês gostarem desse vídeo, peço para vocês mais uma vez darem um joinha aqui e compartilharem com outras pessoas que possam aproveitar esse conteúdo. Muito obrigada por terem assistido até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.